Se você acha que histórias contadas à beira de rio são exagero inventado para assustar curioso, então respire fundo antes de continuar. O que aconteceu na curva conhecida como Pedra Negra, às margens do rio Paraguaçu, na Bahia, não nasceu de imaginação coletiva. Nasceu de fatos que terminaram em um silêncio tão pesado que até hoje quem vive ali evita tocar no assunto depois do pôr do sol. Talvez o mais inquietante não seja a criatura que dizem ter visto, mas sim a ausência de explicação para os desaparecimentos que se seguiram. Pedra Negra fica afastada da cidade, acessível apenas por estrada de terra que levanta poeira vermelha no verão. Um trecho onde o rio faz uma curva funda e larga, cercada por mata fechada de um lado e uma margem baixa e encharcada do outro. Ali a água tem um tom mais escuro, quase negro quando o céu está nublado, como se o fundo guardasse algo que não quer ser revelado. Os moradores mais antigos sempre disseram que, naquele ponto, o rio muda de humor, que a correnteza parece tranquila na superfície, mas gira lentamente por baixo, formando depressões profundas que nunca foram medidas. Buracos naturais onde a luz mal alcança. Mesmo assim, pescadores experientes continuavam frequentando o lugar, porque era justamente ali que os maiores peixes costumavam aparecer. Entre esses pescadores estava seu Arlindo, homem de 63 anos, pele curtida pelo sol, mãos grossas, olhar atento e reservado. Conhecido por nunca exagerar uma história sequer, alguém que conhecia cada som da mata, cada variação da água antes da chuva. Durante mais de 4 décadas ele pescou ali sem jamais relatar nada fora do comum, até que na primeira semana de agosto, algo começou a mudar. As redes voltavam rasgadas, não cortadas como se fosse faca ou pedra, mas abertas em tensão, como se algo pesado tivesse forçado passagem. No início ele atribuiu a galhos submersos ou talvez a algum jacaré maior do que o habitual, embora raramente visse jacarés naquele trecho. Mas quando outros pescadores começaram a relatar o mesmo problema, o desconforto deixou de ser coincidência. Em poucos dias, os peixes simplesmente desapareceram. Não diminuíram gradualmente, não migraram aos poucos, sumiram de maneira abrupta. Áreas onde sempre havia cardumes ficaram vazias. A água parecia parada demais, silenciosa demais, como se a vida tivesse sido empurrada para longe por alguma presença invisível. Na terceira noite após os primeiros relatos, um morador acordou com um som estranho, algo que ele descreveu como arrastar pesado sobre lama úmida, contínuo, sem pausa, como se um tronco gigantesco tivesse sendo puxado lentamente da água até a vegetação. Pela manhã, encontrou um sulco profundo na margem, largo demais para ser confundido com qualquer rastro comum, contínuo, entrando e saindo da água. Quando comentou na venda da cidade, alguns riram, mas os mais velhos ficaram em silêncio, porque aquela marca lembrava algo que eles ouviam desde crianças. A lenda de uma sucuri antiga que viveria nas partes mais fundas do rio. Uma serpente que teria crescido além do esperado, alimenta um doceio de animais maiores e desaparecendo antes de ser vista por completo. Arlindo não acreditava nisso. Sempre foi homem prático. Mas 2 dias depois, ele próprio viu o rastro na areia ainda úmida. Mediu com o remo, constatando largura superior a meio metro. Profundidade que indicava peso extremo e ausência total de pegadas secundárias. Era um único traço. Liso, pesado, deliberado. Ele sentiu um arrepio que não vinha do frio, mas afastou o pensamento. Decidiu sair ainda mais cedo, na madrugada seguinte, para verificar suas redes antes do nascer do sol. A neblina estava espessa como algodão, o ar frio demais para a época, e o silêncio absoluto parecia pressionar os ouvidos. Ele empurrou o barco para a água e começou a remar em direção à curva funda da Pedra Negra. Lançou a rede com movimento preciso e aguardou. Minutos depois, sentiu um puxão forte, inicialmente interpretado como um peixe grande. Firmou os pés no barco para puxar de volta, mas o movimento não era irregular, como o de peixe. Era constante, pesado, com intenção. A corda começou a escorregar entre seus dedos, queimando a pele. A força aumentou e então a superfície da água começou a se mover em círculos largos. Ele parou de puxar. 2 olhos emergiram lentamente da água escura, fixos, imóveis, observando. A cabeça surgiu logo depois. Enorme, grossa,
coberta de escamas úmidas, que refletiam a pouca luz da madrugada. Não era uma sucuri comum, era grande demais, muito maior do que qualquer uma que ele já havia visto. O corpo parecia interminável sob a superfície, movendo-se como sombra viva ao redor do barco. A rede estava parcialmente enroscada nela. O mais perturbador não era o tamanho, mas o comportamento. Ela não atacava, não demonstrava agitação, apenas observava. O barco balançou quando o corpo passou por baixo. A madeira rangeu sob o peso invisível e Arlindo soltou a corda devagar. A sucuri circulou o barco uma vez, depois outra, seu corpo grosso como um barril, pressionando a água para cima, criando ondas lentas. Por alguns segundos que pareceram eternos, os olhos permaneceram fixos nele. Então a criatura mergulhou sem pressa e desapareceu. O rio voltou ao silêncio absoluto. Ele ficou imóvel por longos minutos antes de remar de volta, sem rede, sem peixe e sem coragem. Naquela mesma noite, um bezerro desapareceu de uma fazenda próxima. Sem sangue, sem pegadas de onça, apenas o mesmo rastro largo na água. 2 dias depois, outro pescador encontrou seu barco parcialmente esmagado contra pedras da margem, como se algo pesado tivesse pressionado. O medo começou a circular pela cidade como vento antes da tempestade. Conversas mudaram de tom, risadas diminuíram, até que Arlindo desapareceu. Ele saiu antes do amanhecer, como sempre fazia. O barco foi encontrado horas depois, girando na correnteza. Dentro dele apenas o chapéu de palha e marcas profundas na lateral do casco, como se algo tivesse apertado com força descomunal. Não havia sangue, não havia sinal de luta. Equipes de busca foram acionadas. Mergulhadores desceram na parte funda. Mas a visibilidade era quase nula e nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum indício. Apenas água escura e fria. 3 noites depois, um grupo de moradores decidiu vigiar a margem armado com lanternas e espingardas antigas. A lua cheia iluminava o rio com brilho prateado, quando, por volta das 2 da manhã, ouviram o som de arrastar pesado vindo da mata. As lanternas foram apontadas ao mesmo tempo, e então viram o corpo atravessando a clareira, imenso, silencioso. A cabeça erguida quase à altura do peito de um homem adulto. O corpo aparentemente sem fim, deixando sulco profundo na terra úmida. No meio do corpo havia um volume desproporcional, como se algo grande tivesse sido engolido recentemente. Ninguém atirou. Ninguém gritou. A sucuri virou a cabeça lentamente na direção deles, os olhos refletindo a luz. Permaneceu imóvel por segundos intermináveis, e então deslizou de volta para a água, desaparecendo sem ruído. No dia seguinte, um pedaço da camisa de Arlindo foi encontrado preso em galhos na margem, rasgado, encharcado, sem sangue. A cidade nunca mais foi a mesma. Alguns afirmaram que ele se afogou, outros sabiam que não fazia sentido. Semanas se passaram e o silêncio voltou, mas o medo permaneceu. Até que um turista que pescava na região gravou um vídeo onde a água se agita ao lado do barco e uma sombra gigantesca passa sob a superfície, cobrindo toda a lateral da embarcação. Ele ri nervoso, chama de peixe grande, e então a água explode para cima e o vídeo corta abruptamente. O barco foi encontrado vazio horas depois. Especialistas disseram ser montagem ou ilusão de perspectiva, mas moradores notaram que os rastros voltaram a aparecer na lama de tempos em tempos. Hoje ninguém pesca na Pedra Negra antes do sol nascer e, quando alguém pergunta sobre a sucuri gigante, as pessoas riem, mas sempre olham para o rio antes de responder. Porque no fundo todos sabem que existe algo ali embaixo. Algo antigo, paciente e grande demais. E talvez o mais assustador não seja a possibilidade dela existir, mas o fato de que, até hoje, ninguém conseguiu provar o contrário. E enquanto a água continua refletindo o céu, como se fosse apenas mais um rio tranquilo do interior, quem mora ali evita permanecer perto da margem. Quando a neblina começa a descer pesada antes do amanhecer, porque foi exatamente nesse horário que tudo começou. E foi nesse mesmo silêncio espesso que o rio pareceu respirar diferente pela primeira vez.